Meu nome é Rei Orlando Brasil, sou professor da UFABC, da área de estruturas aeroespaciais. Nós começamos hoje o nosso curso do método dos elementos finitos, que foi primeiro proposto pelo professor Ray Clough, da Califórnia, engenheiro civil, que na época trabalhava como consultor da Boeing. O nosso primeiro assunto é a aplicação, então, do método dos elementos finitos a treliças, que são estruturas compostas de barras retas que se unem em articulações e em que as cargas são aplicadas somente nos nós. A ideia básica do método dos elementos finitos é que nós temos uma estrutura contínua, ou seja, cada ponto da estrutura se desloca segundo uma função de posição e do tempo, e nós vamos reduzir a um número finito de graus de liberdade para poder resolver o problema, em vez de achar a solução das equações diferenciais que regem o problema. Nosso primeiro tema é análise estática em treliças. Vamos analisar aqui uma treliça exemplo simples, onde nós temos 3 nós, 1, 2 e 3, 3 barras, 1, 2 e 3, uma força F aplicada aqui no nó 1. Então, teoricamente, todos os pontos da nossa treliça se deslocam segundo funções, né? E nós vamos reduzir o nosso problema a um número finito de deslocamentos, indicados como os deslocamentos dos nós. P1, P2, P3, P4, 5 e 6. Da mesma forma, os esforços serão aplicados aos nós. P maiúsculo 1, P maiúsculo 2, 3, 4, 5 e 6. Nós podemos reunir esses deslocamentos e esses esforços em vetores, né? E podemos subdividir esses vetores em 2 parcelas: os deslocamentos dos nós livres e os dos deslocamentos restritos. Os livres, como vocês podem verificar na figura, são 1, 2 e 3, e os restritos são aqueles dos apoios, né? O 4, o 5 e o 6. Que no caso são 0, mas poderiam ser valores dados. Já os esforços, também podemos reuni-los num vetor de esforços externos aplicados à estrutura P maiúsculo, que também pode ser subdividido em 2 subvetores. O vetor P maiúsculo L dos esforços aplicados aos nós livres, que basicamente é o dado do problema, é o carregamento que nós vamos usar. E os esforços nas direções restritas, que são as reações de apoio no caso. Então, nós vamos ter aqui uma equação de equilíbrio que é o vetor dos carregamentos das forças externas é equilibrado pelos esforços internos reativos da estrutura, que são dados por uma matriz K maiúsculo, chamada matriz de rigidez da estrutura, vezes o vetor dos deslocamentos P minúsculo. Essa notação é a notação do professor Venâncio, que foi o primeiro professor de engenharia aeroespacial, de estruturas aeroespaciais no ITA. Então, forças é maiúsculo e deslocamentos minúsculo. Colocando, então, aquela subdivisão de vetores, a gente pode também subdividir a matriz, né? Nós teríamos aqui um KLL que relaciona os esforços nas direções livres com os esforços, com os deslocamentos livres. A KLR seria a matriz que relaciona os esforços nas direções livres com os deslocamentos restritos e assim por diante. Aqui nós temos 2 equações matriciais para resolver, né? A primeira, da primeira linha, vai nos dar a incógnita básica do nosso problema, que são os deslocamentos livres desconhecidos.
Tendo esses deslocamentos livres já agora conhecidos, a gente pode usar a segunda equação aqui, desse sistema, que nos dá os esforços dos nós restritos, as reações. A ideia básica, então, dos elementos finitos é que para montar essa equação global aqui da estrutura, nós dividimos, então, em elementos, né, em partes. No caso de treliças, obviamente, o elemento é uma das barras. E nós vamos, a nível da barra, determinar, então, os deslocamentos e os esforços aplicados nos nós da barra para depois transferir tudo isso para a estrutura. Então, aqui nós temos uma barra, nós estamos colocando ela na horizontal com o eixo x barra, para distinguir de um eixo x global da estrutura. E os deslocamentos dos nós, né, das extremidades desse elemento, são Q1 barra, Q2 barra, Q3 barra, Q4 barra, que são colocados aqui num vetor, que é o vetor de deslocamentos nodais do elemento nesse sistema local de referência, x barra. Num ponto qualquer do nosso elemento, de ordenada x barra, esse ponto pode se deslocar na direção do eixo da barra, com a função u barra, de x e do tempo, e um deslocamento na vertical, né, que seria um v barra, né, uma função também de x barra e do tempo. O que o método propõe é que nós escrevamos esses dois deslocamentos, essas duas funções, como uma superposição de funções só de x barra, funções simples, né, que não são necessariamente a solução do problema, vezes os deslocamentos nodais Q barra. Então, essa matriz aqui de funções, ela tem, como vocês podem ver, 8 funções, né? Porque elas vão relacionar, então, esses dois deslocamentos com essas 4 deslocamentos dos nós. Nós estamos aqui subdividindo essa matriz, pegando na primeira linha as funções que interpolam o deslocamento na direção do eixo barra. E na segunda linha, as funções que interpolam os deslocamentos transversais ao eixo v barra. Algumas dessas funções são zero. As outras a gente poderia escolher de qualquer forma que quiséssemos, qualquer função serviria. Mas nós vamos adotar funções lineares, que são muito simples, né? E que, por acaso, nesse problema, né, de treliças na estática, é a solução exata do problema. Por acaso, não precisaria ser. Está aqui a representação das funções, né, lineares, e como vocês percebem, elas valem 1 num nó e 0 no outro, né? Essa aqui também, né, 0 nesse nó e 1 no outro nó, que é a ideia sempre usada em elementos finitos. Nós, ao longo do nosso curso, a gente vai ver que essas funções, sejam lineares ou não, sempre valem 1 num nó e 0 nos outros nós do elemento. Para achar, então, o valor dos deslocamentos, nós vamos usar uma propriedade física de mínimo de energia mecânica, que é dada pelas equações de Lagrange, né? O grande Joseph Louis Lagrange, na verdade, é Giuseppe Luigi Lagrange, porque ele nasceu na Itália, né, em Turim. As equações de Lagrange estão aqui, né? A derivada no tempo, da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades. Vocês estão vendo que aqui tem um pontinho que, segundo a notação de Newton, indica a derivada no tempo, velocidades. Mais a derivada do lagrangiano nos deslocamentos, igual às forças externas não conservativas aplicadas sobre o elemento. O lagrangiano é a diferença entre a energia
cinética e a energia potencial total do nosso sistema, no caso do elemento. A energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças externas conservativas, não as N, que são não conservativas, tá? Nós vamos calcular todas essas energias quando for necessário. E o trabalho das forças conservativas, no caso, serão as forças aplicadas sobre os nós da estrutura. Então, se nós teríamos, então, do mesmo jeito que temos aqui um vetor de deslocamentos, Q1 Q2 Q3 4 nós vamos ter também um vetor de esforços nodais, Q maiúsculo Q maiúsculo /1, Q maiúsculo /2 e assim por diante. E o produto escalar do vetor dos deslocamentos nodais pelos esforços nodais, que é um escalar, né? O produto escalar é energia, né? É trabalho das forças externas conservativas. Para determinar, então, a energia de deformação, nós vamos analisar o que acontece quando a nossa barra se deforma. Então, temos aqui uma barra de comprimento L, uma seção de ordenada x barra, uma segunda seção, um dx barra para frente, e após a deformação, vocês veem que essa primeira seção se desloca na direção de x barra u barra, e se desloca na direção de y barra v barra. A segunda seção se desloca um pouquinho mais, né? Porque ela não está mais no mesmo ponto. Então, aqui teria u mais du barra, e aqui teria v mais dv barra. E, portanto, o comprimento desse pedacinho de barra, de elemento de treliça, muda de comprimento. Ele era dx barra e agora passa a ser esse ds. Aqui vocês estão vendo um triângulo retângulo, né, que permite calcular esse ds. Está aqui, né? O ds é essa raiz quadrada que está aqui. Se a gente colocar o dx barra em evidência, nós vamos ter aqui u barra linha, a derivada da função u barra em x barra. E vamos ter aqui v barra linha, que é a derivada da função v barra em x barra. E, tendo o ds, nós podemos calcular a deformação. A deformação, por definição, é a diferença entre o comprimento final e o inicial dividido pelo comprimento inicial. É um número puro, né? Porque vocês estão dividindo o comprimento por comprimento. E dá essa raiz quadrada complicada que está aqui, né? Para fins práticos, os deslocamentos não são muito grandes, então nós não podemos aproximar isso aqui. Uma primeira aproximação, uma deformação de segunda ordem, seria u barra linha mais meio de v barra linha ao quadrado. E se os deslocamentos forem ainda menores, que é o normal, né, o que acontece na prática da engenharia, nós podemos ignorar esse v' barra ao quadrado e a nossa deformação seria simplesmente u barra linha, ou seja, a derivada da função u barra em x barra. Que nós precisamos agora das tensões, né? As forças, os esforços devidos às deformações. Isso vai ser dado pela lei de Hooke, né? Do grande Robert Hooke, né? O primeiro presidente da Sociedade Britânica de Ciências lá em Londres. E a lei dele é muito simples, né? A extensão é proporcional à força. No nosso caso, a deformação, epsilon, é proporcional à tensão. Tensão é força dividido por área. E através de uma constante física do material, que é o módulo de elasticidade do material. Essa relação linear é representada nesse gráfico aqui, é uma reta, né? Se nós calcularmos essa área aqui embaixo da reta, nós temos energia por
unidade de volume, né? Meio de sigma epsilon, ou meio de E vezes epsilon ao quadrado, que tem unidades de energia por volume. Para calcular a energia de deformação da barra toda, do elemento todo, nós temos que integrar para o volume do elemento. Então, vamos escrever agora essa energia de deformação usando a aproximação de elementos finitos, né? Então, em vez da função U barra, nós vamos aproximar a função U barra por aquelas funções NU, né, vezes os deslocamentos nodais Q barra. E essa derivada, então, dessas funções em X barra, nós temos uma matriz B. A tensão é E vezes epsilon, né? Então, seria E vezes B vezes Q barra. E substituindo lá na integral que dá a energia de deformação do elemento, nós ficamos com essa aproximação de diferenças finitas aqui. Meio do vetor Q barra transposto, vezes esse parênteses onde tem o E, vezes a integral de B transposto B dx barra, e tudo isso vezes o vetor Q barra. Se vocês verificarem as unidades disso aqui, ele vai dar um escalar, como deveria dar, né, a energia. E agora aplicamos, então, a equação de Lagrange. Como nós estamos na estática, né, não temos energia cinética, então só sobra a derivada da energia potencial total, que é U menos W, né? Então, vocês passam o W, a derivada de W em Q barra para o lado direito e vão ter as forças aplicadas nos nós do elemento. E do lado esquerdo, vocês têm a derivada da energia potencial, da energia de deformação nos deslocamentos nodais. Fazendo essa derivada, olhando aqui, né? Na verdade, aqui a gente tem um Q quadrado aqui, né? Então, na hora que deriva, tem um 2 que cancela esse meio e desaparece um desses Qs. É isso que está aqui, né? Entre parênteses aqui, nós temos uma matriz. Isso aqui é uma matriz que, no caso, é 4x4. Vezes que nós chamamos de K barra. É a matriz de rigidez do elemento no seu sistema local de referência. Vezes o vetor de deslocamentos nodais do elemento, igual aos esforços nodais do elemento no sistema local de referência, né? Tá aqui, olha. Esse aqui é o vetor dos esforços nodais no sistema local de referência. Então, essa matriz K barra, a matriz de rigidez do elemento no seu sistema local, é dada por essa integral aqui. Se vocês verificarem as unidades, vocês vão ver que isso aqui é uma matriz 4x4. Quando a gente for passar tudo isso para a estrutura, vários elementos vão ter diferenças de inclinação, né? Então, a gente tem que fazer uma rotação dessa matriz K barra aqui, usando uma matriz de rotação T, que já vou mostrar daqui a pouquinho. No final, a nossa equação, então, de equilíbrio do elemento vai ter uma matriz Kzinho sem barra, né, que é a matriz de rigidez do elemento no sistema global de referência, vezes o vetor Qzinho sem barra, né, que é os deslocamentos no sistema global de referência, igual às forças nodais no sistema global de referência, né? Essas forças que estão aqui aplicadas nos nós. Isso aqui está melhor explicado aqui, né? Vocês estão vendo os deslocamentos Qzinho, né? Barra, que são na direção do eixo e perpendicular ao eixo, e os deslocamentos Qzinho, que são paralelos aos eixos da estrutura, né? Que tem uma inclinação aqui alfa em relação a essa barra genericamente. A mesma coisa os esforços, né? Vocês têm os esforços Q barra maiúsculo
no sentido do eixo e perpendicular ao eixo, e os esforços Q sem barra, né, que estão paralelos aos eixos globais da estrutura. Então, a transformação de um vetor para o outro é feito por uma matriz de rotação T, que tem essa expressão aqui, onde aparecem cossenos e senos do ângulo alfa. Essa rotação tanto serve para rodar o vetor Qzinho barra de deslocamentos nodais para o vetor Qzinho sem barra dos deslocamentos no sistema global, como também serve para rodar os deslocamentos, os esforços Q maiúsculo, né, de um sistema para outro. E aqui nós temos finalmente as matrizes, fazendo as integrais, aquelas integrais que estão aqui, essas daqui indicadas. Vocês vão ter aqui a matriz de rigidez do elemento no sistema local de referência e no sistema global de referência, fazendo esse produto aqui de matrizes. Tudo isso nós vamos trabalhar agora num exemplo numérico, né? Esse exemplo numérico está nos programas que eu dei para vocês em MATLAB e em Scilab. É claro que aquele programa é genérico, vocês podem colocar qualquer outro exemplo, aliás, devem, né, fazer exemplos, outros exemplos, para treinar o uso desses programas. Então, temos aqui a nossa treliça com os 3 nós, 1, 2, 3, as 3 barras, 1, 2, 3, a força aqui, 120 kN, a área da seção transversal, o módulo de elasticidade do material, e aqui estão as nossas referências, nossas coordenadas generalizadas, que são os deslocamentos dos nós, né, na direção horizontal e vertical. E aqui os esforços nodais. Nós já vimos como se dividem, né, esses vetores de deslocamento e de esforços, né, entre deslocamentos livres, que são as incógnitas do problema, e deslocamentos restritos, que são dados. Da mesma forma, cargas aplicadas aos nós livres, que são dados, e reações nos deslocamentos restritos, que são incógnitos. O programa pede, né? Essa é a sequência normal que vocês fariam à mão ou através do programa, as coordenadas dos nós, pede para numerar os graus de liberdade. Isso aqui ele faz automaticamente, basta vocês dizerem quais são os deslocamentos que estão restritos, e ele, então, coloca essa numeração aqui automaticamente. Simplesmente precisa dizer quais são os nós restritos e em que direção eles são restritos. E temos que dar também onde começa e onde termina cada uma das barras. Aí, com essas informações, o programa gera, né, a numeração dos graus de liberdade de cada elemento, né? Então, por exemplo, esse elemento 1 aqui, ele tinha 4 deslocamentos, né? Q1, Q2, Q3, Q4. Eu preciso saber onde que ele, qual é a numeração desses deslocamentos na estrutura. Então, a gente monta uma tabelinha aqui, que é essa matriz LM que o programa monta, né? Então, ele fica sabendo que os deslocamentos 1 e 2 desse elemento são os deslocamentos 3 e 4 da estrutura. Não é aqui, é 3 e 4. E os deslocamentos 3 e 4 desse elemento são o 1 e 2 da estrutura. Nessa outra barra 2 aqui, o deslocamento 1 e 2 da barra é o 3 e 4 da estrutura. O 3 e 4 dessa barra é o 5 e 6 da estrutura. Então, essa matriz é que precisamos para poder transferir as características de cada elemento para a estrutura. Com isso, a gente consegue, então, calcular as matrizes, né, de rigidez
dos 3 elementos no sistema global de referência. E depois a gente joga esses coeficientes na sua posição correspondente na matriz K maiúsculo, né, da estrutura, matriz de rigidez da estrutura. O algoritmo que faz isso lá no programa é muito simples, né? Vocês pegam aquela matriz LM, que diz qual é o número de cada um dos deslocamentos na estrutura, e com isso vocês colocam cada coeficiente de uma dada matriz de elemento na sua posição correta na estrutura, na matriz de rigidez da estrutura. Então, está aqui a matriz de rigidez da estrutura, já está dividida naquelas 4, né, submatrizes. E agora, então, nós calculamos a nossa incógnita básica, que são os deslocamentos dos nós livres, né? Então, aquele nó de cima, o nó 1, ele se desloca menos 0,225, então, para a esquerda, né? E para cima, 0,0375. Aquele apoio lá da esquerda, ele se desloca para a esquerda, né, no sentido negativo, 0,0667, e não se desloca na vertical, porque ele é um apoio, né? Assim como o apoio, o nó 3, não se desloca. Com esses deslocamentos, agora vocês conseguem calcular as reações de apoio que estão aqui, né? Ou os próprios, e recupera até o carregamento, né? Está vendo que o nó 1 tem aquela força de 120, né? Na direção de X no sentido negativo. E no apoio 2, nós temos uma reação vertical de 90, e no apoio 3, uma reação horizontal de 120 e uma vertical de 90 no sentido negativo. Agora a gente precisa determinar os esforços nas barras, né? Para isso, nós pegamos os esforços que agora são conhecidos, né, na nossa barra, através lá daquela matriz LM, e multiplicando aí por T, eu tenho os deslocamentos no sistema local, e multiplicado pela matriz K, nós temos, então, o deslocamento na direção, os esforços nas barras. Aqui, na verdade, não tá, esse K é K barra, né? Aqui está errado. Mas tudo bem, vocês já estão sabendo o certo, qual seria. E, com isso, os esforços são calculados, né? Vocês precisam interpretar isso aqui, né? Porque, vejam, o Q barra 1 é essa força aqui no início, né? Aqui está dito que ela é 150. Ela está apertando a barra, então essa força é uma força de compressão, né? Assim também, a Q barra 3, né, que também está faltando aqui no desenho, ela é de tração, né? É de compressão, porque ela está negativa aqui. Uma regrinha simples seria pegar o sinal da Q barra 3, né, que está já correto, né? Negativo para compressão e positivo para tração. Como está aqui, né, nesse desenho, eu estou mostrando aqui os resultados, né? Na barra inclinada, uma compressão de menos 150, na barra horizontal, uma tração de 120, e na barra vertical, uma tração de 90. E aqui estão as reações de apoio.